Olá pessoal, então essa primeira questão aqui que eu selecionei, né, é uma questão sobre poço infinito, né, onde ele diz que uma partícula está confinada num poço de potencial infinito de largura L, né, e em t igual a zero, ou seja, no instante inicial, ela tem igual probabilidade de ser encontrada entre x igual a zero, né, e x igual a L sobre 4. Então, vamos fazer um esboço aqui primeiro do que representa esse estado quântico aí, né? Basicamente, vamos começar aqui pelo item A, então. Basicamente, você tem o poço que a gente conhece como poço infinito, né? Onde as barreiras aqui em x igual a zero, né? Em x igual a L, né? Elas vão para infinito, né? Então, o potencial aqui nesses pontos vai para infinito, né? E o que ele está dizendo é que existe uma igual probabilidade de encontrar a partícula, né, entre 0 e L sobre 4. Então a gente vai dividir aqui mais ou menos o poço no meio, né, em L sobre 2, e vai dividir mais uma vez aqui na metade, tá certo? De tal forma que esse ponto aqui seja L sobre 4. Tudo bem? Então esse ponto aqui que eu marquei, ele é o ponto L sobre 4. Ele está dizendo que existe igual probabilidade de encontrar partícula, ou seja, essa função de onda inicial, ela é uma função de onda que é representada por esse tipo de gráfico aqui, né? Ou seja, igual probabilidade de encontrar ela, né, entre 0 e L sobre 4. Né? Fora do poço, dentro do poço, mas para além de x igual a L sobre 4, né, a função de onda é zero. Ou seja, a nossa função de onda, a gente pode dizer o seguinte, o nosso psi de x, zero, né, ele é, vamos lá, vamos colocar aqui todas as opções, né, ele é zero para x menor do que zero, né? Ou seja, do lado negativo ela é zero, é igual a uma constante, que eu não sei quem é, que eu vou determinar, para x entre 0 e L sobre 4. Ele está dizendo que a probabilidade é constante, né? É zero para x entre L sobre 4 e L, e obviamente vai ser zero para x maior do que L. Né? Essas duas condições aqui, essa primeira e essa última aqui, já fazem parte do poço infinito, ou seja, a partícula não pode ser encontrada do lado negativo e nem para além da largura do poço. Essas outras duas aqui do meio, né, elas são específicas do problema. Como é que a gente resolve isso daí? Né? Como é que a gente pode normalizar o psi de x0? Né? Basicamente, você vai dizer que a integral, né, de 0 a L do psi de x de 0 ao quadrado dx, ela tem que ser igual a 1. Mas perceba, só existe função entre 0 e L sobre 4. Onde é que a gente tira aqui a integral entre 0 e L sobre 4, né, de uma constante de probabilidade, né, ou seja, de c quadrado, que é o que ela é nesse intervalo aí, né, dx, tá bom? Isso igual a 1. A gente está simplesmente normalizando, né, a função de onda. Ou seja, aqui a gente tira aqui c quadrado vezes L sobre 4 é igual a 1, né? Ou seja, o nosso c, a gente pode dizer que é o quê? 2 sobre raiz de L. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa constante de normalização da nossa função de onda. Tá bom? Então esse aqui seria, né, o item A, é o esboço do gráfico, né, e a normalização da função de onda. Constante de normalização é 2 sobre raiz de L. Tá bom? Então a nossa função de onda, psi de x0, ela é simplesmente 2 sobre raiz de L, né? Para x igual a 0, entre 0 e L sobre 4. Tá bom? Fora dessas condições aqui, né, não existe, tá bom? Função de onda é zero.
Então esse aqui foi o nosso item A. Item B. No item B, ele pede para você calcular os coeficientes, né, Cn, da expansão desse estado em t igual a zero em termos dos estados estacionários do poço infinito. Quem são os estados estacionários do poço infinito? Ora, os estados estacionários do poço infinito, né? A gente já calculou isso daqui, né? E é equivalente a raiz de 2 sobre L seno de N πx sobre L e pronto, né? Nessas condições, tá bom? O que ele quer que você faça? Ora, ele quer que você pegue a função de onda original, psi de x0, e diga que ela é uma combinação linear com os coeficientes Cn das minhas funções de base, psi de n. Né? Aqui, se você multiplicar, né, pelo complexo conjugado da função de onda psi de n, né, multiplicar de um lado e do outro, por psi de m estrela, e depois integrar, né, a gente já fez isso várias vezes, né? Essa integral aqui ela é ortogonal, tá bom? Aqui dx, aqui também dx, né? A gente já fez algumas vezes essa integral aqui, né? E o resultado para os coeficientes Cn, quando você aplica aqui que essas funções são ortonormais, né? Que é um delta de mn, né? Você chega à conclusão de que o Cn, né, é simplesmente a integral, né, de dx entre 0 e L, obviamente, que é onde elas estão normalizadas, psi de n estrela, psi de x, 0. Tá bom? É esse integral que você vai ter que fazer. Bom, para resolver essa integral aí, o que a gente vai fazer? A gente vai agora considerar que em x diferente dessa região aqui, a função de onda é zero. Então, os coeficientes são zero, né, para esse intervalo aí. Então, só interessa para a gente o intervalo entre 0 e L sobre 4. De quem? De psi de n estrela. Mas quem é o psi de n estrela? É raiz de 2 sobre L seno de n πx sobre L. Tá bom? Que multiplica o nosso psi de x0. Mas quem é o nosso psi de x0? A gente calculou aqui, ó, nesse intervalo é 2 sobre raiz de L. Então, 2 sobre raiz de L. Tudo isso integrado no dx. Tá bom? O que a gente tem que fazer aqui agora? Né? Ajeitar a integral. Tá bem? Então, vai ficar 2 raiz de 2 do lado de fora da integral. Raiz de L com raiz de L dá somente o L. A integral de 0 até L sobre 4 de seno de n πx sobre L dx. A melhor forma de você resolver essa integral é fazer uma substituição, né, simples, dizendo que nπx sobre L é um U, de tal forma que o nosso dx ele é L sobre nπ du, né? E aí a nossa integral fica como c de n, vou fazer aqui embaixo, c de n, os limites de integração. Quando o x for 0, né, o u também é 0. E quando o x for L sobre 4, quando a gente substituir aqui L sobre 4, a gente vai ficar com n π sobre 4. Bom? Integrado aqui de seno de nπx sobre L, que vai ser agora u, dx, que é quanto? L sobre nπ du. Tá bom? Então, o nosso Cn vai ser 2 raiz de 2 sobre L. Aí vem aqui com L sobre nπ, né? A integral de 0 até nπ sobre 4 de seno de u du. Tá bom? Ou seja, o nosso Cn, resolvendo aqui, cancela esse L com esse L, é 2 raiz de 2 sobre nπ. A integral do seno é justamente o quê? Né? Quando a gente integra o seno, dá menos cosseno de u. Integrado aqui de 0, né, até n sobre π sobre 4.
Quando a gente resolver essa integral, vai ficar cosseno de nπ sobre 4 menos o cosseno de zero, que é 1. Como tem um sinal negativo aqui, isso aqui vai ficar 2 raiz de 2 sobre nπ, 1 menos cosseno de nπ sobre 4. Bom, a gente pode reescrever aqui, então, assim, dizendo que é Cn 2nπ, né? 1 menos cosseno de nπ sobre 4. Tá bom? Aí o que acontece? Dependendo do n, a gente pode ter os valores de Cn diferentes. Tá bom? Por exemplo, né? Como o n ele corre entre 1, 2, 3, 4, por aí vai, que é justamente os valores em que o psi de n pode assumir, né? A gente tem simplesmente funções psi de n, psi de 1, psi de 2, psi de 3, psi de 4 e assim sucessivamente, tá bom? De tal forma que o Cn, por exemplo, C1, só para a gente tirar um exemplo aqui, vai ficar 2 raiz de 2 sobre π, né? O n vai embora ali, 1 menos cosseno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, é o cosseno de 45. Então, o nosso C1 é simplesmente 2 raiz de 2, tá bom? Sobre π, certo? 1 menos 2 raiz de 2 sobre 2. Então, esse aqui é o nosso coeficiente C1. Tudo bem? O coeficiente C2, por exemplo, é 2 raiz de 2 sobre 2π. Né? Perceba que tem um n aqui. Né? 1 menos cosseno de 2π sobre 4. Né? Mas quem é 2π sobre 4? É π sobre 2. Né? Π sobre 2 é 90, cosseno de 90 é 0. Então, o nosso C2 é simplesmente, né, quando você ajeitar aqui e cancelar esse 2, raiz de 2 sobre π. Tá certo? E assim vai. Se você calcula o C3, C4, né, sucessivamente. Vai só substituindo aqui o valor do valor do π, do n. Né? Tudo bem? Item C, né, da questão. Agora ele pergunta o seguinte, ó, se fizermos uma medida da energia desta partícula, qual é a probabilidade de obter os valores quantizados? É 1, né, e é 2 do pulso infinito. Então você sabe que as energias do pulso infinito é n ao quadrado, π ao quadrado, h cortado ao quadrado sobre 2 ml. Então essa daqui é a energia 1, essa aqui é a energia 2, tá bom? Então, o que ele está perguntando é o seguinte, né? Qual é a probabilidade de fazer uma medida e obter E1? Né? Quem é essa probabilidade? Por definição, é justamente o valor do C1 ao quadrado. Tá bom? Quando você calcular o valor do C1 ao quadrado, você vai medir a probabilidade de obter uma energia E1, que é justamente h cortado, π quadrado, sobre 2m ao quadrado. Né? A gente já calculou aqui quem é o C1, então basta calcular aqui o módulo quadrado, né, do C1. Tá bom? Então, essa probabilidade, que é o item C, tá bom? Essa probabilidade vai ser equivalente ao que? C1 vezes C1 estrela, né, vezes C1. Agora perceba que o C1 é um número real, não é complexo, então aqui simplesmente elevar ao quadrado esse rapaz aqui. Então é 2 raiz de 2 sobre π, né, ao quadrado, tá certo? Com 1 menos raiz de 2 sobre 2, né, também ao quadrado. Bom, quando você resolver essa continha aí, você vai encontrar 4 sobre π ao quadrado, né, 3 menos 2 raiz de 2, que quando você fizer a continha aí aproximada,
o resultado vai ser aproximadamente 0,0695, ou seja, né, colocando aqui de outra cor, 6,95% aproximadamente. Né? Para encontrar agora a probabilidade, né, fazer uma nova página aqui. Para encontrar agora uma nova probabilidade de ser encontrado no nível 2 de energia, ou seja, de medir o nível 2 de energia, a gente vai fazer C2 estrela vezes C2. Só que o nosso C2 ele é mais simples, né? Ele é simplesmente raiz de 2 sobre π. Né? Então a gente tem raiz de 2 sobre π vezes raiz de 2 sobre π, ou seja, 2 sobre π ao quadrado. Quando você fizer essa continha aí, você vai encontrar 0,2026, né? Ou seja, a probabilidade de você medir a energia dos primeiros estados excitados, né, é aproximadamente 0,2026, tá bom? Que equivale a 20,26% aproximadamente. Por que é tão difícil assim de encontrar partícula, né, pelo que você está vendo, no estado fundamental, e é mais provável de medir a energia do estado excitado? Porque a forma como você escreveu o seu estado quântico inicial, ela é muito concentrada nas extremidades, né? Perceba que ela é muito concentrada aqui, ó, nesse canto aqui do poço infinito. Então, uma densidade de probabilidade do estado fundamental não está muito coerente com essa densidade de probabilidade concentrada aqui na extremidade, né? A densidade de probabilidade do estado excitado, né, ela já é um pouco mais próxima disso daqui, mas mesmo assim, ó, perceba que ainda é também pouco provável. Porque se você lembrar dos estados, por exemplo, a densidade de probabilidade do estado fundamental do poço infinito, ela é bem distribuída e o máximo dela é no centro do poço, né? Do estado excitado, do primeiro estado excitado, a densidade de probabilidade já é mais concentrada no extremo, né? Que é mais suave. Tá bom? Então, esse aqui seria o nosso Psi2, né? O Psi3, por exemplo, Psi3 ao quadrado, que é o segundo estado excitado, você já tem uma coisa mais assim, ó, que obviamente vai se aproximar cada vez mais, né, do nosso estado quântico inicial. Então, o nosso estado quântico inicial que a gente tem, ele é concentrado aqui na borda, na quarta parte, né? Então, os estados excitados, por exemplo, esse aqui, esse estado excitado aqui, né, eles são mais próximos, né, do que a gente tem aqui do nosso Psi de x0 quadrado. Então, provavelmente, se você calcular aqui o C3, né, você vai encontrar uma probabilidade também significativa. Tá bom? E assim sucessivamente, C4. Né? Aí ela vai decaindo na medida que você se aproxima aí do infinito. Né? Porque essas probabilidades elas vão convergir. Tá bom? Mas o que importa é que a soma de todas elas é 1. Tá certo? Aí perceba que não é muito provável encontrar no estado fundamental, justamente porque o pico de densidade de probabilidade do estado fundamental é no centro do poço, né? E o que a gente tem aqui é algo que é concentrado na extremidade do poço. Tudo bem? Então essa foi, né, a nossa questão aqui de poço infinito. Tá bom? Segunda questão sobre poço infinito, né, diz o seguinte: uma partícula de massa m está em um poço quadrado infinito de largura A e tem como função de onda inicial uma mistura dos dois primeiros estados estacionários, ou seja, uma mistura do estado fundamental com o primeiro estado excitado, o Psi de 1 e o Psi de 2, né? Onde φ é uma diferença de fase qualquer. Né? Ele pede primeiro para você normalizar o Psi de x0 e em seguida construa o Psi de xt. Então vamos lá. Para a gente normalizar o Psi de x0, a gente vai considerar aqui a integral de 0 até L de Psi de x0 ao quadrado dx é igual a 1. Tá certo? Para fazer isso, o que a gente vai fazer? Vai dizer que A
ao quadrado, módulo de A ao quadrado, a integral de 0 até L, né? Aí aqui tem que ter um cuidado, né? Você vai ter psi estrela de 1, né? Mais E elevado a menos I φ, que é o complexo conjugado, psi de estrela de psi2, que multiplica o psi de 1 mais E elevado a I φ, psi de 2. Tudo isso integrado aqui no dx tem que estar igual a 1. Tá bom? Então, como é que fica aqui? A ao quadrado. É muito importante aqui você não substituir as expressões para os senos, né, de n, πx sobre L, porque você pode já usar a ortogonalidade e a ortonormalidade das funções. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar dividido em 4 integrais, né? A primeira integral é a integral de 0 a L, de psi de 1 estrela, psi de 2, dx. Né? A segunda integral é a integral de 0 a L, de E elevado a I φ, psi estrela de 1, psi de 2, dx. Mais, segunda integral de 0 a L, E elevado a menos I φ, psi de 2 estrela, psi de 1. E por último, integral de 0 a L, né, de psi de 2 estrela, psi de 2, porque o E elevado a I φ vai embora, e isso aqui é igual a 1. Não precisa você resolver os senos aqui, tá bom? Você sabe já que essa integral aqui ela é zero, porque as funções são ortogonais. A gente constrói já funções ortogonais. Essa outra integral aqui também é zero, tá bom? Essa integral aqui ela é normalizada, é igual a 1. Né? E essa daqui também. Então, o resultado aqui do item A ele é muito simples. Ó, vai ficar A ao quadrado, 1 mais 0, mais 0, mais 1, igual a 1. Né? Ou seja, o nosso A é simplesmente 1 meio. O A, portanto, pode ser escolhido ser 1 sobre raiz de 2. Então, o nosso psi de x0 normalizado, né, é 1 sobre raiz de 2, psi de 1, mais E elevado a I φ, psi de 2. Pronto, vamos deixar assim. Sem precisar substituir os senos. Tudo bem? Então, a gente não precisa substituir os senos aqui nesse momento. Tá certo? Então, ele quer agora que construa, né, o psi de x de t. Tá bom? Psi de x de t, né, pelo que você aprendeu, né, o que faz? O que a gente tem que fazer? Olha, o psi de x de t em n, por exemplo, né, ele é o psi de n de x elevado a menos i elevado a n t sobre h cortado. Isso aqui é o que a gente conhece, né, como estado estacionário. Tudo bem? Onde o n ele é h cortado ao quadrado, π quadrado, n quadrado, né, sobre 2ma ao quadrado, onde é a largura do poço, né? Ou L, né? A gente estava usando L aqui, mas tanto faz. Né? Bom, daí que como o nosso é uma combinação linear desses dois estados, né? O psi de x de t também vai ser uma combinação linear dessas duas funções aqui temporais. Então, a gente vai ter 1 sobre raiz de 2, psi de 1 de x, né, que multiplica E elevado a menos i 1t sobre h cortado, né, mais E elevado a φ, psi de 2, E elevado a menos E 2t sobre h cortado. Então, em geral, a construção, né, da função de onda temporal pode ser feita dessa forma quando ela é descrita através de estados estacionários. Então, você consegue separar a parte espacial da parte temporal. Tudo bem? Então, isso aqui seria, né, o resultado do item A, que é a construção da função de onda temporal, função de onda completa, né, o que a gente chama de função de onda total. Tudo bem? Item B. Item B ele pede para você calcular a densidade de probabilidade, fazendo com que esse valor aqui seja um certo ômega, né?
e esboçar o gráfico da densidade de probabilidade entre t igual a zero, para t igual a zero, né? E t π sobre w. Né? Então, o item B como é que fica? Item B, né? Ele quer que você substitua a energia E1, por exemplo, né? Que ela é H cortado, π quadrado sobre 2ma, né? Ele quer que você substitua isso por H ômega. Né? A energia E2, por outro lado, ela é 4H cortado ao quadrado, né? Sobre 2A, né? E ela vai ser equivalente ao quê? 4H cortado ômega. Tudo bem? De tal forma que a nossa função de onda, psi de x de t, vai ser o quê? 1 sobre raiz de 2. Né? O que mais? Psi de 1 é elevado a menos I, né? A energia sobre H cortada é simplesmente ômega t, né? Mais é elevado a Iφ, né? Psi de x de 2, né? É elevado a menos I 4 ômega t. Tudo bem? Ora, como ele quer a nossa densidade de probabilidade, a densidade de probabilidade vai ser o psi de x de t, né, ao quadrado. Né? Então, o que a gente vai ter aqui? Vai ter 1 sobre 2, esse rapaz aqui, psi estrela, né, é elevado a i ômega t, mais é elevado a menos i φ, psi estrela de 2 é elevado a 4i ômega t. Né? Tudo isso que multiplica o seu valor aqui, psi de 1 é elevado a menos i ômega t, mais é elevado a menos i ômega, né, que é positivo, que fica negativo, né, que é positivo, desculpa, psi de 2 é elevado a menos 4i ômega t. Né? Então, a nossa densidade de probabilidade vai ser o quê? 1 meio de quem? Esse cara vezes esse cara vai simplesmente psi1 ao quadrado. Esse vezes esse, a gente tem aqui 1 elevado a Iφ. Né? Aí tem psi estrela de 1, psi estrela de 2. Né? 4i com esse rapaz aqui vai me dar menos 3i ômega t. Mais, aí a gente tem psi2 estrela, psi1, né? Aqui vai ficar elevado a menos Iφ elevado a 3 i ômega t, né? E finalmente a gente tem psi 2 quadrado. Então, a nossa densidade de probabilidade é 1 meio de psi de 1 ao quadrado mais psi de 2 ao quadrado. É aqui a gente pode ajustar da seguinte forma. Perceba que as funções de onda do pulso infinito, elas são, né, reais. Então, esse produto aqui ele é igual a esse aqui. Bom? Então, aqui não tem diferença não. Se esse cara é igual a esse daqui, o que a gente tem aqui agora? A gente tem então um produto que, como é real, né? A gente tem simplesmente psi de 1 vezes psi de 2. Né? Sem problema nenhum, que é real. Aí a gente tem elevado a Iφ menos 3i ômega t. E aqui menos Iφ 3i ômega t. Né? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o cosseno de quem? Né? Que é a exponencial. A gente tem esse rapaz aqui e esse rapaz aqui. Né? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o cosseno de 3 ômega t menos φ. Tudo bem? Basicamente isso daí. Né? Será que dá para a gente melhorar aqui? Então, a gente tem a densidade de probabilidade. Né? Então, isso aqui vai ficar psi de 1 quadrado mais psi de 2 quadrado. Isso aqui sobre 2. Mais o termo aqui de interferência, que é psi de 1, psi de 2, cosseno de 3 ômega t menos φ. Bom, essa aqui seria a nossa densidade de probabilidade.
Tudo bem? Né? Aí, na questão, ele pede para você esboçar o gráfico, né? Quando o t é igual a zero e o t é igual a π sobre ômega. Né? Ou seja, nesse intervalo de tempo aí. Tá certo? Quando o t é π sobre ômega. Então, quando o t é igual a zero, a gente tem uma densidade aqui para t igual a zero de probabilidade, que é essa parte aqui, ela não depende do tempo, então é a mesma coisa. Você pode até chamar de ρ de zero, né? Mais o produto aqui, ψ de 1, ψ de 2, cosseno de menos φ. Né? Então aqui a gente tem simplesmente, como esse φ aqui ele é arbitrário, a densidade inicial mais o produto das densidades cosseno de φ. Aí dependendo se esse φ for zero, né, ou diferente de zero, ele vai permanecer, né, aí no meio, né, ou seja, um termo de interferência. Para t igual a π sobre ômega, a gente tem diferente, a gente tem uma densidade que é ρ de zero, isso aqui não vai mudar, cosseno de φ1, φ2, aí aqui vem cosseno de quanto? Quando o t for π, isso aqui vai ficar 3π menos φ. Então a gente tem uma densidade ρ de zero, né? φ1, φ2, cosseno de 3π menos φ. Né? Como é que fica o gráfico disso daí? Né? Como é que a gente pode fazer o gráfico dessas funções? Só você lembrar que ρ0 aqui, que é a densidade desse termo aqui, que eu chamo de ψ de 1 ao quadrado, mais ψ de 2 ao quadrado sobre 2, né? Vai ser um meio, né, de quem? Seno ao quadrado de x, seria nπ sobre L, né? Então é πx sobre L, né? Mais esse rapaz aqui que é seno de quadrado de 2 πx sobre L. Certo? Só que aí tem a constante de normalização de cada um deles, né? Então, qual é a constante de normalização? É raiz de 2 sobre L. Então, aqui fica 2 sobre L. Então, a nossa densidade de probabilidade, 0, ela vai ser 1 sobre L, né? Seno de πx sobre L mais seno de 2πx sobre L. Esse aqui é o nosso ρ de zero. Tá bom? E o produto das duas, como é que fica? Então, o nosso ψ de 1 vezes ψ de 2, ele é esse rapaz aqui, seno de πx sobre L, que multiplica seno de 2 πx sobre L. Né? Você pode deixar assim, né, e fazer depois o gráfico aí, de cada um deles. Certo? Como é que ficaria o gráfico do primeiro? Né? Não é um trabalho muito simples, né? Mas você pode fazer isso aqui usando qualquer software aí de plotagem de gráfico, né? Porque você vai ter que plotar aqui, né, seno ao quadrado de πx sobre L, seno ao quadrado de 2πx sobre L, né? E depois somar com esse termo aqui, né, multiplicado por um cosseno de φ, né? E nesse caso cosseno de 3 menos φ. Né? Para simplificar as coisas, para a gente poder só entender mais ou menos como é que funciona isso, vamos supor que o φ é igual a zero. Né? Na questão não está explícito o que é o φ igual a zero, então o fator aqui que você vai multiplicar ψ de 1, ψ de 2 cosseno de φ, né, vai ser simplesmente ψ de 1, ψ de 2. Tá bom? E o nosso ψ de 1, ψ de 2 cosseno de 3π menos φ, que é o segundo caso aqui, né, vai ser simplesmente ψ de 1, ψ de 2, né, cosseno de 3π. Né? Mas quem é o cosseno de 3π? Né? É o mesmo cosseno de π, né, que é menos 1. Então, esse termo aqui é menos φ1, φ2. Então, em uma função, você vai somar
e a outra você vai subtrair esse termo aqui. Né? Então, como é que fica? Por exemplo, o nosso ρ de x de 0, né, vai ser essa função aqui, ρ de 0, né, mais 1, 2, que é o que a gente acabou de calcular aqui. Né? E no outro caso, o ρ de x de t, quando t é π sobre ômega, né, é o nosso ρ de 0 menos 1 e 2. Certo? Basicamente isso daí. Né? Ou seja, essa expressão aqui, 1 sobre L seno quadrado de πx sobre L mais seno quadrado de 2πx sobre L, né? 1 aqui é mais, então é mais seno de πx sobre L, né? Que é o produto dessas funções aqui, só que está faltando aqui o 2, né, sobre L. Acabei esquecendo. Então é mais 2 sobre L também, né, que já tem o 2 sobre L, seno de 2πx sobre L. Tá bom? A gente pode tentar ajeitar isso aí depois. Então aqui vai ficar 1 sobre L, seno ao quadrado de πx de x sobre L, mais seno ao quadrado de 2π de x sobre L, né, que é o termo que não muda, menos 2 sobre L, seno de x, 2, seno de sobre L. Né? Olha que interessante, ó. Dá para ajeitar, eu posso ajeitar mais ainda essa função antes de plotar essa função. Nessa primeira aqui, se você olhar bem, é 1 sobre L, né? Aí esse cara ao quadrado e duas vezes os dois, né? Então é simplesmente seno de πx sobre L, né, mais seno de 2πx sobre L, né, ao quadrado. Tá bom? E o outro, que é t π sobre ômega, né, é simplesmente o quê? Seno de πx sobre L menos seno de 2πx sobre L. Então é um positivo, outro é um negativo. Né? Como que fica esse gráfico aí? Vamos fazer esse gráfico. Para ficar melhor de fazer o gráfico dessas funções, vamos fazer aqui a função psi de x0 vezes L. Tá bom? Isso aqui vai ser igual a seno de π vezes u mais seno de 2π vezes u, onde esse u vai varrer entre 0 e 1, né? Porque é como se o x estivesse varrendo entre 0 e L. A outra função que a gente vai plotar, digamos aqui a função de onda no tempo posterior, né? No tempo estrela posterior, vezes L vai ser seno de π u mais seno de 2π vezes u. Isso aqui ao quadrado. Né? Novamente plotando entre 0 e 1. Então, vamos lá fazer o gráfico dessas duas funções e ver que é menos, né? Então aqui seria menos. Então vamos lá fazer o gráfico dessas duas funções e ver como é que fica, né, a diferença entre a densidade de probabilidade inicialmente e a densidade de probabilidade no tempo posterior. Quais são as principais diferenças entre esses dois gráficos, né? Porque perceba que como a função de onda inicial ela é uma combinação de dois estados estacionários, né, a sua densidade de probabilidade ela muda com o tempo. E é isso que a gente vai mostrar. Tá bom? Então vamos lá fazer. Bom, pessoal, então eu fiz aqui o gráfico para vocês das duas funções, das duas densidades de probabilidade, né? Essa função f de x é o gráfico da densidade de probabilidade no instante inicial, t igual a 0, né? E o gráfico em azul
é a densidade de probabilidade, né, no instante t igual a π sobre ômega, né? Aí perceba que nesse instante de tempo específico, né, a densidade de probabilidade dessa partícula dentro do poço infinito mudou, né? Ela foi predominantemente, se você ver esse gráfico aí entre 0 e 1, né? Observe que esse gráfico aí a gente está analisando entre 0 e 1. O que aconteceu? No instante inicial, que é o gráfico vermelho, né, o gráfico meio alaranjado aí, a partícula se encontrava predominantemente do lado esquerdo do poço, né? Isso porque ela é uma combinação linear, né, do estado fundamental com o primeiro estado excitado, né? Então, acaba aqui privilegiando aí no caso, né, uma densidade de probabilidade que é inicialmente do lado esquerdo do poço. Isso porque também a gente está usando a fase, né, como sendo zero, aquele φ, né, no começo da questão como sendo zero. Se eu utilizasse esse φ diferente, né, perceba que isso mudaria. Então, como eu usei o φ sendo zero, a partícula predominantemente, né, está do lado esquerdo do poço, né? Isso porque as funções de onda, né, elas interferem umas com as outras e produzem essa densidade de probabilidade, né, do lado esquerdo, tá bom? Com o passar do tempo, essa densidade de probabilidade muda e aí no instante de tempo em que a gente está calculando aí, que é π sobre ômega, né, ela passa a ficar predominantemente do lado direito, né, do poço, né, que é esse gráfico aí em azul, tudo bem? Então, esse gráfico em azul mostra que a partícula se encontra agora, nesse instante de tempo, do lado direito do poço. Então, aqui é basicamente para mostrar que a densidade de probabilidade ela muda com o tempo justamente porque os estados são, né, misturados. Você tem uma mistura aí do estado fundamental com o estado excitado do poço infinito, né? Provavelmente, quando a gente for calcular agora os valores esperados de x e de p, né, você vai ter uma dependência temporal destes valores. Claramente, você vai ter uma dependência temporal de x. Por quê? Porque o valor esperado de x, claramente aí você está vendo já no gráfico que ele está se deslocando, né? Ou seja, a média das medidas de x provavelmente vai se deslocar à medida que o tempo passa, né? Ela passa da direita para a esquerda e assim sucessivamente. O que você tem no final das contas é uma partícula que vai e volta, né, dentro do poço, né, com uma certa periodicidade. Aí a gente vai ver justamente no cálculo do valor esperado como que é essa periodicidade, tá certo? Mas visualmente você está vendo já que a densidade de probabilidade muda da esquerda para a direita. Isso significa que a partícula está se mexendo dentro do poço. Provavelmente ela está oscilando, ela está fazendo um movimento de vai e vem, né? E isso só acontece para estados, né, que são combinações lineares, tá certo? Dos estados estacionários. Tudo bem? Então, vamos lá calcular os valores esperados de x e p e aí a gente analisa depois o comportamento gráfico deles, tá ok? Bom, então a gente viu que a densidade de probabilidade, né, dentro do poço infinito, ela é mais ou menos assim. No instante inicial, a partícula tem uma distribuição que é mais ou menos assim, né? Isso aqui para t igual a zero, né? A gente tem a nossa densidade de probabilidade em t igual a zero. Bom, dessa forma, uma coisa mais ou menos esse comportamento aqui, né? E no tempo posterior, a função de onda evolui, né, no caso, e a densidade de probabilidade ela muda e fica algo mais ou menos assim, né? Ou seja, há claramente aqui um deslocamento, né, da densidade de probabilidade como função, né, do tempo, certo? Bom, isso aí a gente pode tirar justamente no caso, né, calculando o que ele pede aí no item C. Né? A gente pode verificar essa mesma informação aí calculando o item C, que é o valor esperado do x e o valor esperado do p, né, em função do tempo. Então, por definição, né, no item C, o valor esperado do x, né, vai ser o quê? Vai ser basicamente a integral, né, justamente da função de onda,
né? A integral de 0 a L, por exemplo, do psi estrela de x de t, né? O operador x com a função de onda x de t dx, né? Mas quem é a nossa função de onda? Então vamos voltar um pouquinho aqui para ver o que a gente definiu como função de onda, né? Então a função de onda depende do tempo, ela tem essa raiz de 2 aqui, os expoentes, né, temporais e ainda essa fase aqui, né? Então fica assim, 1 sobre raiz de 2, né? Aí a integral de 0 a L de quem? Do psi1 estrela é elevado a I é um t sobre h cortado, né? Mais é elevado a menos I φ é elevado a I 2t sobre h cortado, psi 2. Né? Isso aqui vezes o operador x, né? Multiplicado pela mesma função de onda. E aí é interessante você não, por enquanto, não substituir quem é a função de onda. Depois eu vou mostrar para vocês que fica um pouco mais simples de visualizar sem substituir necessariamente o psi1 nem o psi2. Então essa integral aqui ela é feita em dx, tá bom? Então vamos lá. Está faltando aqui ainda um raiz de 2 que vem da segunda função. Então vai ficar 1/2, né, que é raiz de 2 com raiz de 2, né? A integral de 0 a L dx, aí a gente faz os produtos aqui, ó. Quando a gente fizer os produtos, a gente tem psi1 x, né? Psi1, tá bom? Aí, o que mais? Esse rapaz aqui com aquele outro lá vai ficar psi1 estrela x, psi2, né? É elevado a I φ a menos é elevado a I E1 menos E2t sobre h cortado, né? Mais psi2, que é a estrela, né? X, né? Psi1, aí a parte temporal de novo, menos esse rapaz aqui, né? Eu estou fazendo esse com esse, depois agora esse com esse. É elevado a I 1 menos E2. T já cortado, né? Mais o último termo que é psi2 estrela x psi2, né? Lógico que vai dar uma conta um pouco complicada, mas é fácil a gente fazer aqui uma análise, né, superficial do que vai acontecer. Integral de 0 a L, né, de quem? dx, tá bom? Aí eu vou organizar aqui os termos, né? Aqui vai ficar psi1 estrela x psi1, né? O outro termo aqui que sobra também é psi2 estrela x psi2, tá bom? E esse termo aqui do meio, porque como as funções são reais, né? Então isso aqui acaba sendo semelhante, né? As funções de onda do poço infinito são reais, então isso aqui, né? São de certa forma equivalentes, né? E aqui a gente tem o termo real e o termo o complexo aqui, né? O seu complexo conjugado, tá bom? Então como é que fica aqui? A gente pode dizer que isso aqui é simplesmente, né, o quê? Né? É 2 vezes, né, o psi1 estrela x psi2, né, porque eles são reais, né? Então não precisa nem desse estrela aqui não, porque não é tão fundamental, né? Mas ainda que fosse, né, teria aqui a parte real, porque esse aqui perceba que é a parte complexa, né, desse cara aqui, que é a parte complexa desse outro, né? Ou seja, se esse aqui é um número z complexo, é uma função complexa, aqui é o seu complexo conjugado. Então é simplesmente a parte número real mais o seu complexo conjugado, que é 2 vezes a parte real, né, disso aqui. Tá bom? Você poderia simplesmente escrever assim, né, numa situação mais genérica, né? Você poderia dizer
que é 2 vezes a parte real de quem? De ψ1 estrela, x, ψ2, né? E esse cara aqui, elevado a φ, né? E θ1, 2, t acortado. Né? Por que eu posso dizer que é isso daqui? Porque eu estou diante de uma soma de um número complexo, né? Com o seu complexo conjugado. A função aqui, o operador x, ele funciona como função. Tá bom? E é uma função real. Então, é um número complexo com seu complexo conjugado. Então, isso aqui dá 2 vezes a parte real. Tá bom? Então, o valor esperado de x, aí aqui é interessante. Ó, vai ficar assim, 1/2. E eu vou quebrar as integrais. Por quê? Porque essas integrais aqui a gente já sabe, não precisa nem de fazer. Né? Mas eu vou quebrar aqui de qualquer forma. Vai ficar assim, integral de 0 a L de ψ1 estrela x ψ1 dx mais a integral de 0 a L, né? De quem? De ψ2 estrela x ψ2 dx, né? Mais 2 vezes a parte real disso daqui. Né? Se você for observar bem, isso aqui vai ser cosseno, né? Então a integral aqui de 0 a L, como esse termo aqui é só temporal, então vai ficar a integral de ψ1 estrela de x ψ2, né? dx vezes o cosseno, né? De quê? Cosseno de E1 menos E2 t sobre h cortado, né? Mais φ. Bom, fica isso daí. E aí fecha aqui o outro colchete. Bom, essas integrais aqui, isso aqui nada mais é do que o valor esperado de x calculado, né, no estado fundamental. Isso aqui é o valor esperado de x calculado no primeiro estado excitado, né, que é basicamente o valor médio dessas funções. E a gente já sabe quanto que é. Isso aqui para qualquer estado do poço infinito, né, você pode testar depois. Essa integral aqui é sempre a metade do poço, porque é o valor médio, né, do operador x. Tá bom? O que você precisar calcular é essa outra integral aqui. Né? Essa integral aqui a gente chama de integral de x 2, né, que é basicamente a integral de 0 a L, ψ1 estrela, x, ψ2, dx. Tá bom? Então vamos ajeitar isso aqui para uma forma mais simples, né? Vai ficar assim, o valor esperado de x, né, em função do tempo, é 1/2 de quem? Vamos lá. L sobre 2 mais L sobre 2, né, mais 2 vezes, né, cosseno de E1 menos E2t sobre h cortado, né, mais φ, tá bom? Vezes a integral de 0 a L de ψ1 estrela x ψ2. Bom? Tudo bem? Então o que a gente tem que fazer é só resolver essa última integral aqui. Bom? Essa última integral, só para simplificar mais um pouquinho as contas, né? Ela vai ser o quê? Que é a integral de 1, 2. Né? É, digamos, o elemento de matriz 1, 2 da representação do operador posição nas funções de base do poço infinito. Então, a integral de 0 a L de ψ1 estrela, x, ψ2, dx. Isso aqui vai ser raiz de 2 sobre L, raiz de 2 sobre L, a integral de 0 a L de seno de πx sobre L, né? X seno de 2 πx sobre L dx. Né? Fazendo aqui uma mudança de variável, né, tradicional para o poço infinito, isso aqui vai ser 2 sobre L, a integral, né, de 0 até π. Né? O nosso dx vira L sobre π du, e aqui fica seno de u. O x passa a ser L sobre π também, seno de 2u.
E aqui tem um U aqui no meio, né? LU. Tudo bem? Então, o nosso x, 2, vai ficar 2 sobre L, L ao quadrado π quadrado, né? Que mais? Integral de 0 a π, né? Du, seno de U. Bom, U, seno de 2U. Né? Aqui é agora um problema de cálculo. Né? Você vai resolver essa integral aqui. Né? Bom, essa integral tem várias estratégias aí de resolvê-la, né? Não é tão difícil assim, basta você usar propriedades, por exemplo, de produto de senos, né? Desmembrar em cosseno, por aí vai. Né? Bom, eu vou saltar isso daqui porque não faz parte do nosso curso de quântica, de fato, né? Então, mas eu vou colocar aqui que a integral de seno de U depois com seno de U, 2U, né? Isso aqui vai ser igual, né, a o quê? Né? A gente tem 1 sobre 18, bom? 12 U seno ao cubo de U, tá bom? Menos 9 vezes o cosseno de U, certo? Menos cosseno de 3U, tá bom? Tudo isso aqui substituído de 0 a π, né? E a gente vai ver o que é que sobra, o que não sobra dessa integral. Então vai ficar 1 sobre 18, tá bom? Aí a gente tem o quê? Seno de π, né, é 0, cosseno de π é menos 1, então aqui já fica um 9, né? E cosseno de 3π também é menos 1. Né? Então aqui já fica o quê? Já fica o menos 1 com esse menos, vai ficar mais 1. Tudo bem? Mais 1. Com o 0, a gente tem o quê? Seno de 0 é 0. Né? Então aqui também já anula essa parte. Né? Cosseno de 0 é 1. Então vai ficar menos 9. Então vai ficar mais 9. Né? E o cosseno de 0 também é 1. Então aqui tem um menos, vai ficar mais 1. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 9 com 9, 18, né? Com 12, 20. Né? Então fica 20 sobre 18. Tudo bem? Então, é basicamente 10 nonos. Né? Com isso, a gente fica com o x 1 meio, né, igual a 2 sobre L, L sobre 2 π quadrado, e multiplica 10 nonos. Né? Cancela esse L com esse L aqui, e o que a gente tem no final das contas é a seguinte brincadeira: x1, x2 é igual a 20L, né, sobre 9π quadrado. Tudo bem? Esse cara aí. Certo? Então, né, o nosso valor esperado do x fica sendo o quê? Vamos colocar aqui a resolução. Né? Vai ficar 1 meio. L mais 2, L mais sobre 2 é igual a L. Então vai ficar 1 meio de L mais 2. E multiplica quem? Essa integral que a gente acabou de calcular, que é 20L sobre 9π quadrado, né? Cosseno de quem? Aí a diferença de energia. Né? Vamos considerar esse φ igual a 0, como a gente fez no outro caso, só para facilitar um pouco as contas. Né? A diferença de energia desse com esse, né, é 1 menos 2, a gente vai já colocar. Né? Vou deixar aqui primeiro T sobre H cortado. Né? E o 0. Né? Estou considerando aqui o φ sendo 0 para a gente poder fazer as contas direito. Né? Então vamos lá. Fazer um esboço aqui depois do gráfico. Então vai ficar 1 meio, né, de L, então L sobre 2, 1 mais quem? 40 sobre 9π quadrado, cosseno de quem? Aí
né? Vamos lá, E1 menos E2 é igual a H cortado ao quadrado, π quadrado, né? Mais 1 sobre 2m L ao quadrado, menos 4 quadrado, 2m L2. Então, isso aqui dá menos 3, H cortado, π quadrado, 2m L2. Aí, a gente pode chamar tudo isso aqui de ômega, né? Então, aqui vai ficar cosseno, isso aqui vai ficar menos 3 ômega, né? Vezes H cortado, né? Que quando cancelar com esse H cortado fica menos 3 ômega, que é função π, então isso aqui pode ser 3 ômega de t. Pronto. Vai ficar mais fácil de visualizar a ideia aí, né? Aí, deixa eu só acrescentar aqui mais uma página depois. Então, vamos lá. O valor esperado de x fica sendo, né, L sobre 2, né, 1 mais 40 sobre 9π quadrado, cosseno de 3 ômega t. Né? Vamos tentar entender isso daí, né, antes de procurar fazer o grafo. Né? 40 sobre 9π quadrado, isso aqui é uma espécie de amplitude de oscilação desse valor esperado. Bem, amplitude de oscilação. Quanto que vale aproximadamente 40 sobre 9π quadrado? 40 sobre 9π quadrado é aproximadamente 0,45. Tá bom? 0,45. Então, isso significa que o nosso valor esperado x de t, né, vai ser L sobre 2, 1 mais 40 sobre 9π quadrado, cosseno de 3 ômega t, né, e aproximadamente, né, como é que a gente pode dizer aqui? Né? Isso aqui vai ser L sobre 2, né? Mas, aí como eu vou aproximar aqui, é 0,45, né, de L sobre 2 cosseno de 3 ômega t. Né? Quando você fizer... aí percebe o seguinte, que o valor esperado de x, ele oscila a partir, pelo que a gente estava fazendo aqui, mais ou menos o gráfico, né? Você tem aqui entre o 0 e L, você tem aqui um L sobre 2, e aqui a gente tem o valor esperado de x, se ele fosse constante igual a L sobre 2, né? Seria assim. Tudo bem? E aí percebe o seguinte, no instante de tempo t0, né? No instante de tempo t0, aqui esse valor é 1, certo? E aí ele estaria a 45%, né, digamos assim, do valor de L sobre 2. Então não é 100%. Né? Então ele não vai até a extremidade do L. Ele oscila somente, o valor esperado, né? Oscila somente até aqui, digamos, a metade, que é mais ou menos, né, quase 45%, né? Ele oscila em torno desse valor aqui, ó. Tudo bem? E ele começa neste valor, né? Para ele ter o seu valor mínimo, né, perceba que aqui é cosseno de 3 ômega t. Né? Então, você tem cosseno de 3 ômega t. Né? Então, num período aí de 2π, se eu pensar aqui que isso aqui é 2π, né? Isso aqui é o tempo, né? Perceba que para ele, se você colocar aqui como unidade de ômega t, por exemplo, né? Para ele dar uma volta completa, né? Ele precisa só de 1/3 do período de 2π. Certo? Então,
o que acontece? Se eu pegar aqui de 0 até 2π, né, nesse intervalo aqui, de 0 a 2π, o valor esperado de x ele só precisa, né, ele dá 3 voltas. Né? Então, isso significa que aqui ele já volta para este valor e aqui também. Então, o que ele faz? Ele oscila entre esse valor com a função cosseno. Dessa forma aqui. Certo? Isso significa que o valor esperado do x, né, ele oscila desse jeito aí. Vamos fazer, então, um gráfico mais bem detalhado disso daí. Bom? Então, pessoal, eu fiz o gráfico para vocês aqui do valor esperado da função x como função de t, né? E vocês podem ver aí, eu coloquei um meio, né? Coloquei o L como sendo 1, né? Então, perceba que entre, né, 0 e 2π, né? 2π é mais ou menos nesse ponto aqui, né? Seria mais ou menos um extremo aqui, 2π. A função de onda, né? O valor esperado de x, ele dá 3 voltas completas, tá certo? Então, se você prestar atenção, né, a frequência de oscilação aí deste valor esperado aí, né, ela é simplesmente, né, o período total dividido por 3. Então, se você pensar que o período total é 2π, né, ou seja, o ômega t, né, ômega vezes tzão aí no caso, é 2π, que seria esse rapaz aqui. O período de oscilação é a terça parte, porque ele termina justamente nesse ponto aqui. Então, ele dá 1, 2, 3 voltas, tá certo? Então, esse é o valor esperado da posição da partícula, ela oscila, né? Ou seja, pelo fato de ser uma combinação, né, de dois estados quânticos, né, e essa combinação ser o primeiro estado, né, ou seja, o fundamental, e o segundo, onde a diferença de energia do primeiro para o segundo é de 3 vezes a energia do primeiro, né, porque perceba que a energia do primeiro é 1, e a energia do segundo nível, né, que é o primeiro estado excitado, ela é 2, é 1. Então, 4 é 1, desculpa. Então, a diferença de energia entre o estado fundamental e o primeiro estado excitado é 3 vezes o valor da primeira energia. Isso faz com que a frequência de oscilação aqui, no caso, né, seja justamente, né, a frequência normal, né, de 2π, né, dividido por 3. Ou seja, ele dá 3 oscilações aí no intervalo de 2π. Tá bom? E, obviamente, esse é um sistema onde o valor esperado depende do tempo, porque ele é uma mistura de dois estados, tá certo? Aí, a partir dessas informações, a gente pode calcular agora o valor esperado do P, né? Por que a gente pode falar? Aí ele sugere usar o teorema de Ehrenfest, né? Por que a gente pode calcular o P a partir do teorema de Ehrenfest? Porque a gente usou realmente a função de onda dependente do tempo. Então, como a gente usou a função de onda dependente do tempo para calcular o valor esperado de x, né, a gente pode aplicar diretamente o chamado teorema, né, de Ehrenfest, né? Acho que é com N aqui. Bom, que diz basicamente que os valores esperados, né, eles seguem, digamos assim, tem análogos, né? Os valores esperados dos observáveis quânticos, eles têm análogos nas equações clássicas, né, de movimento, tá bom? Então, aqui a gente pode simplesmente derivar, né, sem precisar calcular o valor esperado de P diretamente, né? Deriva esse rapaz aqui, né? Quando a gente derivar, vai ficar L sobre 2, tá bom? A derivada de 1, que vai ser 0, e a derivada do cosseno, né? Então, a derivada do cosseno vai ser simplesmente menos seno. Então, a gente tem menos 40 sobre 9π quadrado, né? E aí cai aqui um 3 ômega, né? Seno de 3 ht, né? Consequentemente, o valor esperado aqui de P vai ser o quê? Menos, a gente pode cancelar deixa esse 2 aqui, né? Se quiser, você cancela 2 com 40, 20, que dá 1, 9 com 3 aqui dá 1, né? Então fica aí menos
20 sobre 3π quadrado, né? M ômega L seno de T. Bom, esse aqui é o nosso valor esperado. Então, aqui a gente calculou o valor esperado de x, né? Deu esse rapaz aí, e o valor esperado de P dá isso daqui. Por que é negativo? Porque ele começa, né, indo para trás, né? Então, perceba que como o x começa reduzindo, né, de um valor aqui para um valor menor do que L sobre 2, então é de se esperar que a partícula, né, comece para trás. Então é como se tivesse assim, a partícula inicialmente está nesse ponto aqui, o valor esperado dela está para além do poço, né, e ela vai oscilando, né, entre esses dois pontos. Então ela fica oscilando nesse sentido aqui, daqui para cá, para cá, para cá, oscilando assim. Tá bom? Então, inicialmente ela tem, né, o seu momento aí negativo porque, né, ela está indo nessa direção, mas isso aí vai mudar. Tá bom? Então, se você quiser aqui imaginar o gráfico do momento, né, ele começa sendo negativo, ele começa do zero, né, e aí passa, né, você pode imaginar que isso aqui, né, sendo de 0 é 0 e os primeiros momentos ele é negativo, então ele passa a começar aqui, né, desse ponto, tá bom? E aí perceba que ele atinge o máximo aqui, ele vai zerar aqui, né? Então se você quiser desenhar um momento junto com a posição, vamos fazer um gráfico aqui maior, só para a gente tentar esboçar aqui o gráfico, né? Então você tem o gráfico da posição, vou desenhar novamente, mostrei para vocês. Aqui T, né? X, tá bom? Aí, digamos que aqui, né, é justamente a metade do poço, L, e aqui é o final do poço, visão, né? O que a gente calculou é que o X ele oscila entre um ponto aqui intermediário, que é 45% da metade, né? Seria alguma coisa nesse sentido aqui, nesse intervalo. Então o X, ele de 0 até 2π, ele dá 3 volts. Tá bom? Então a gente divide aqui em 3, mais ou menos ele consegue dar 3 voltas. Então faz isso aqui, para cá, né? Termina aqui, né? E o P, né? Então esse aqui seria o valor esperado de x, como função do P, como função do tempo. E o P ele começa de 0, porque é uma função seno, e passa a ser negativo, ou seja, ele vai para o outro lado. Então, quando a função atinge aqui o mínimo de x, o valor do P tem que ser 0, porque ela está voltando. Então, o que ela faz, na verdade, é isso aqui, ó, a função, o momento, né? Aqui vai ser o máximo, aqui novamente é um ponto onde é 0, aqui a gente tem o máximo da função, aqui vai ser onde ele é 0, a função seno de 3x, tradicional, né? Aqui é máximo, aqui ele passa a ser 0, aqui é máximo, aqui é 0, né? Aí aqui vai ser máximo e ele termina parado nesse ponto aqui. Certo? Isso aqui seria o nosso P de T. Bom, então esses aqui são os dois valores esperados, né? Aí no entender, ele pergunta qual é a probabilidade, né, de medirmos, né, a energia da partícula. Se você for ler lá, né, o item D, vamos voltar aqui, que a questão é bem extensa. Se você medisse a energia da partícula, quais valores que você obteria e qual a probabilidade de obter cada um deles, né? Ora, como a função de onda é a combinação linear do estado 1 e do estado 2, só existe a possibilidade de você medir, né, a energia do estado 1 e 2. Né? Não tem como medir as outras, tá certo? E a probabilidade de obter cada um deles, né, vai ser o quê? Né? Como é que a gente pode calcular isso daí? Ora, por definição, né, o que a gente faz? Como é que a gente pode raciocinar aí nesse item? Né? O que você tem no item D é o seguinte: você está dizendo que a função de onda original, né, em função do tempo, ela pode ser escrita como combinação linear, onde os coeficientes podem depender do tempo, né, dos meus estados psi de n. A gente já sabe quem são esses coeficientes.
Pela própria expansão, né, a gente descobre que o C1 de t é 1 sobre raiz de 2. A gente fez essa conta, mostrou, que é menos 1t sobre h cortado. Né? E o C2, que são os únicos que tem, os outros são 0, né? É 1 sobre raiz de 2, elevado a φ, né? Elevado a menos, e é 2t h cortado. Né? Então, a probabilidade de você medir a energia E1 vai ser o C1 de t quadrado. Né? Quando você quadrar isso daí, você vai ter simplesmente meio. Né? Quando você quadrar o 2, aí você vai ter que quadrar esse rapaz aqui, vai ser simplesmente, da mesma forma, 1 meio. Né? Ou seja, essa fase aqui não afeta em nada a probabilidade. Tá bom? Ora, por definição, o que a gente tem? Então, a gente tem que o valor esperado hamiltoniano, sem precisar fazer conta nenhuma, que a gente já fez essa conta aqui várias vezes, né? Nas nossas aulas, vai ser um somatório de quê? Das probabilidades de obter os valores de energia vezes os autovalores de energia. Por definição, isso aqui é justamente o produto desses rapazes aqui, né, que a gente não encontrou que depende do tempo. Por quê? Porque é uma combinação de estados estacionários. Tá bom? Você só vai ter essa probabilidade de medir energia dependente do tempo, né, quando o seu hamiltoniano for de fato dependente do tempo. Enquanto ele não for dependente do tempo, as probabilidades de se medir a energia elas são estáticas. Tá bom? Mesmo que os valores esperados, como a gente viu, dependam, né, do tempo. Tá bom? Então, isso aqui é simplesmente o que? O valor esperado, né, vai ser 1 meio vezes o E1 mais 1 meio vezes o E2, que é igual a 1 meio vezes h cortado pi quadrado. Você pode pensar assim, né? É o E1 mais 1 meio de 4 vezes o E1, que é justamente o valor do E2, é 4 vezes o E1. Então, o valor esperado de H, né, vai ser o quê? 1 meio, 5 E1, que é igual a 2,5 E1. Tá bom? Que é justamente o valor intermediário aí entre o E1 e o 4E1. Né? Digamos, é a metade dos valores, né? É a média, de fato, né, entre os dois valores de energia. Tá bom? Justamente porque a probabilidade é 1 meio para cada. Tá certo? Então, nesse sentido, você vê que a fase, para medir essas probabilidades aqui, essa fase aqui ela tem pouca relevância. A fase ela só vai alterar, né, de fato, se esse gráfico, esses dois gráficos aqui, eles começam para trás ou para frente. Né? Então perceba que a fase aqui, a única coisa que ela vai fazer é puxar esses dois gráficos para trás ou para frente. É quando começa o valor esperado ser positivo ou negativo, né, do P. Tá bom? E aí você consegue estimar mais ou menos se a partícula está indo para trás ou para frente naquele instante inicial. Né? Mas o fato é que a partícula sempre vai estar dentro do poço, oscilando, né? E quem determina se ela começa na extremidade esquerda ou na extremidade direita, né? Se ela começa nesse ponto aqui ou se ela começa nesse ponto aqui, é o valor dessa fase. Então a fase ela só altera basicamente as condições iniciais dos valores esperados. Né? Ela não altera a dinâmica, né? E nem altera a frequência de oscilação e nem altera, né, os valores possíveis de se medir a energia. Tá bom? Então, essa foi a nossa segunda questão. Tá bom? A questão de poço infinito. Certo? Então, até a próxima.